Estamos aqui no podcast número 2 do Anunciados Advogados, com um convidado especial aqui, nosso vereador Itamar, o vereador mais votado lá de Registro. Itamar, é uma honra tê-lo aqui, é uma honra conversar com você e eu gostaria de saber um pouco mais da sua trajetória, da sua vida, tudo aquilo que aconteceu com você, não precisa todos os detalhes, mas algumas coisas que te levaram a chegar a vereador, a ter a sua profissão. Conte um pouquinho pra gente aí, Tamar. Ô, doutor Ivan Anunciato, é um prazer, é todo meu de estar aqui presente, obrigado. É uma honra estar aqui na sua presença, falando um pouco do nosso trabalho, dos nossos projetos, bater um bom papo aqui hoje e levar essas informações para os nossos ouvintes e telespectadores aí, que vai chegar até as telinhas, né? Então isso é gratificante e muito obrigado por ter me convidado para estar presente aqui nesse Tá podcast. certo. Itamar, me conta um pouco a sua história. Você nasceu em Eldorado, é isso? Conta um pouquinho como que foi. Então, nasci em Eldorado, no ano de 83, na zona rural. Na verdade, a nossa central de maternidade é Pariquera-Sul. Então, a minha mãe teve o parto lá em Pariquera-Sul, mas eu fui registrado, nascido e criado na cidade de Eldorado, né? Na zona rural, lá no bairro, no Engenho, lá no Manoel Pequeno. Isso, fiquei lá até os 25 anos, mais ou menos, na zona rural, morando, residindo na zona rural. E trabalhou também na zona rural, tudo. Trabalhei na zona rural com agricultura, né? Mexendo com palmito, né? Palmito pupunha e banana, bananicultura, banana prata, banana nanica, banana ouro, banana maçã, vários tipos de bananas, né? E mexendo com gado também, fazendo cerca. É o serviço da lavoura, né? Da agricultura, no geral. E por que que você decidiu mudar de profissão? O que que te levou? Qual foi a sua motivação? Doutor, eu sempre gostei da área da saúde, mas o que me incentivou mais foi que quando eu sofri um acidente, estava de moto, né? Uma carreta tombou e naquela ocasião eu fui muito bem assistido desde o início ali, no atendimento do pré-hospitalar, né? E interhospitalar. E teve algumas pessoas também que não me atenderam bem. E aí eu me espelhei e falei, nossa, as pessoas tão bem, atenciosa, carinhosa, atende bem, e outros não. E vi que é uma profissão muito gratificante, porque aquelas pessoas que me trataram muito bem, que me acolheram, eu fiquei grato por elas, né? E toda vez que eu olhava para elas, eu falava, nossa, essa pessoa me tratou muito bem. Até um simples copo de água que eu pedi, a pessoa não me levava, a outra ela me levava, eu não conseguia me movimentar. Então eu recebi carinho de alguns profissionais e de outros não. Eu falei, eu quero seguir esse caminho para seguir o exemplo dessas pessoas que me trataram bem. Eu tratar bem as outras pessoas. Então isso foi um grande incentivo, mas também eu tive sempre vontade, né, de trabalhar na área da saúde, que eu achava muito bonito. As pessoas de branco, trabalhando, cuidando, minimizando as dores da população, do povo. E foi isso que me incentivou, né? E aí saiu do acidente e já foi fazer a matrícula na faculdade. Não foi bem assim. Eu saí, fiquei trabalhando na roça ainda. Aí veio uma oportunidade na minha cidade. Veio um curso de enfermagem. Aí eu me inscrevi lá, consegui, passei na inscrição e fiz o curso de enfermagem lá em Eldorado. Teve uma escola lá, quero mandar um abraço aqui ao atual prefeito Noel Castelo, que ele era diretor da escola na época, né, dessa escola Lília, lá na Vila Nova Esperança. E aí teve essa inscrição lá, a Madalena, que era vereadora na época, me deu 25% de bolsa. E aí foi aí que eu fiz o curso de enfermagem lá. E, eu ia de moto, saía do sítio, ia de moto até a escola, fazia o curso. E de lá eu me formei, e quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Que legal, Itamar. E hoje você está trabalhando na cidade de Registro. Você mudou para a cidade de Registro. Como foi essa transição entre Eldorado, depois ir para Registro? Conta pra gente. Então, doutor, eu trabalhei na Santa Casa de Eldorado por 5 anos, né? Trabalhei 5 anos, lá foi onde eu aprendi muito a trabalhar sobre enfermagem. Lá nós atendemos muitos acidentes de pré-hospitalar, acidente de carro, acidente de moto. Fiz alguns partos lá também na zona rural, porque lá tem distanciamento lá de 40, 50 quilômetros do centro da cidade. Então, quando você chegava lá para buscar uma, uma gestante, muitas vezes estava nascendo. Então, você tinha que fazer o parto ali mesmo, né? No meio do mato, mesmo, no sítio, mesmo, e trazer o bebê para você fazer os cuidados dele na Santa Casa. Eu fiquei 5 anos na casa.
Posteriormente, eu trabalhei também na autopista, na Regis Bittencourt, na rodovia, no PH. Trabalhei por 2 anos. E trabalhei no São João e no São José, vindo de Eldorado. Fiquei 5 anos morando em Eldorado e trabalhando em registro. Aí quando eu fui fazer a faculdade, né, de nível superior, que eu era técnico, e aí tava muito desgastante, muito cansativo, que eu chegava em casa 1h da manhã, 1h e pouco da manhã, para depois voltar de novo para registro trabalhar. Aí conversei com a minha esposa, nós decidimos nos mudar para registro. Certo. E como que surgiu essa sua ideia ou a sua vontade política de se tornar político, como que foi? Doutor, a política, nós que somos eldoradenses, inclusive nós temos até um presidente lá, que foi eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que é de Eldorado, que é da minha terra, né? E temos vários políticos que em ascensão, aí, em crescimento, que veio de Eldorado, né? Sim. E hoje nós temos 2 vereadores na Câmara que tem um pezinho lá em Eldorado, né? Um é eu e o outro é o vereador Adier. A política, meu pai sempre gostou da política, né? E naquela época lá do ano 94, 90 e pouco, a política pegava fogo lá em Eldorado, né? Então tinha aquelas famílias que pegavam a torcida de um lado, outro, inclusive saiu até 2 irmãos candidatos a prefeito lá. Eu já ouvi falar isso. Eu falei, nossa, como que pode 2 irmãos candidatos? O Jô Soares, doutor, ele falou até no programa dele que a única cidade do Brasil que um candidato não pode xingar a mãe do outro é Eldorado, porque os 2 são irmãos. Então, nós sempre tava ali na torcida, meu pai sempre gostou de política, mas eu nunca fui candidato, nunca fui protagonista, eu sempre fui torcedor. Certo. E eu gostava de ficar na torcida. Quando eu me mudei para registro, eu trouxe essa vontade política, né? E como começou a política ali em registro, eu queria procurar alguém para me torcer, para me apoiar. E nisso surgiu alguns nomes, né? Tinha o Fábio Bene, que ele era uma pessoa muito articulada. Eu indiquei ele para ser candidato, ele não quis. Indiquei a Camila, também era uma pessoa muito articulada, não quis. Aí a Anne Claire também, eu indiquei ela para ser candidata também, eu ia apoiar, ela falou que não. E os 3 falaram assim, não, vai você que nós apoiamos você. Falei, mas será? Mas não sou daqui de registro, sou de Eldorado, tô pouco tempo aqui. Não, vai você. Aí eu peguei e decidi, com o apoio da minha família, minha esposa me apoiando, mas os amigos, os colegas, saí candidato no período da pandemia, que foi em 2020. 20. E aí, como eu tava novo em registro, mesmo assim fui primeiro suplente, obtive 345 votos, né? Ficando atrás do vereador Beto, que foi o vereador do meu partido que foi eleito com 402 votos, eu tive com 345. De lá para cá, eu comecei a conhecer o município, a geografia do município de Um registro. gosto pela coisa. Eu comecei a fazer um estudo de quantos bairros tem dentro de registro, no urbano e rural, qual é o bairro mais desenvolvido, qual é o menos desenvolvido. Fui atrás de recursos para ajudar o Hospital São João, outras entidades também, né? Fui conhecer as comunidades quilombolas, que nós temos uma em registro. Fui conhecer a Tem registro? Tem Eu uma, pensei que era mais em Eldorado. tem uma comunidade quilombola que se chama Quilombo Peropava. Fica a 36 quilômetros do centro de registro até essa comunidade. Entendi. E temos uma comunidade indígena também que fica no Vutupoca. Aí eu fui conhecer todos, a geografia do município, todas as divisas, percorri todas as divisas do nosso município, que nós cercamos aí com vários municípios. Então eu comecei a entender, conhecer, estudar, buscar recursos, observar aí a necessidade da população e comecei a trabalhar em cima disso, levando as propostas. E aí em 2024 nós saímos candidato, né? E concorri aí ao legislativo. E obtive a maior votação da história de registro e do Vale do Ribeira. Nossa, Mais de 1.000 votos aí, mais de graças ao nossa. povo registrense, né, que confiou. Nossa, Em parabéns, porque isso é a votação até de candidato a prefeito, né? Iporanga, o prefeito teve menos voto que eu. Na cidade de Iporanga. Em alguma cidade também, a do Alto Ribeira, eu tive mais voto que os prefeitos lá, porque o município é menor, né, tem Sim, uma população menor. mas também demonstra a sua qualidade também, né? Como vereador e tudo mais, e o seu nome ficou bem em evidência, ficou forte. Mas aqui, quando você visita os bairros, você encontra muita gente numa situação de miserabilidade. Como que é essa sua relação com essas pessoas? Como que você aborda? Como que você poderia falar de algum cenário que você viveu, que te emocionou demais? Uma pessoa
idosos ou às vezes carentes ou deficientes. Poderia contar pra gente se você se deparou com isso? Sim, com certeza aconteceu muitos, né, posso, assim, citar, não falando nomes, né, mas Sim, tenho várias situações que me deparei nesse decorrer desses tempos, nessas visitas minhas na zona rural. Porque a minha paixão pela zona rural, não que eu não trabalho na zona urbana, trabalho muito pela zona urbana, pelos bairros de registro, trabalho pela cidade inteira de registro, né. São mais de 80 bairros, né, eu trabalho pela cidade toda de registro. Mas a zona rural, porque fiquei até os 25 anos na zona rural. Então eu senti na pele o que que é a necessidade de você estar morando na zona rural, você não ter segurança, principalmente estrada, né? Pavimentação da estrada ali precisa manutenção da estrada, cascalhamento, às vezes bate uma chuva, sai um bueiro ali, você não consegue escoar sua produção. Necessidade também de saúde, às vezes precisa pedir uma ambulância, não tem acesso, não tem como você ligar, às vezes não tem lugar que não pega celular. Então eu procuro ir visitar e me colocando no lugar daquelas pessoas, né? E no decorrer dessas visitas minhas, que eu visitei todos os bairros da Zona Rural, não tem um bairro da Zona Rural de registro hoje que eu não conheço. Conheço todos. Não conheço todo mundo, todos os moradores, mas eu conheço todos. Os bairros eu conheço todos. E numa dessas visitas, eu me deparei com uma situação num bairro, um determinado bairro da zona rural. Uma pessoa tinha uma certa deficiência, uma deficiência visual, né? E nós procuramos aí ajudar essa família, né? E ela tinha uma perícia médica para fazer num município até distante de registro. E era período da pandemia, né? Tinha aqui outro município vizinho, acabei levando ela e fiz amizade com ela, né? No dia eu falei assim, vou parar aqui, porque vou ver como que tá a situação aqui no INSS, porque era época de pandemia, todo mundo de sim. máscara de si. E nesse dia ela não tinha a perícia marcada, tinham cancelado. E ela tinha que voltar. E ela falou assim, não, eu tô só com R$ 20 só aqui, R$ 25. E a passagem era R$ 26 por pessoa, tava ela e a mãe dela. E aí eu fiz um contato com um vereador lá da cidade, e ele pegou e falou assim, não, pode ir no gabinete que eu vou mandar um carro para levar. E era para levar até registro. Esse vereador mandou levar até a casa dela. Então foi uma surpresa, fiquei muito feliz, muito contente. E a maior surpresa, doutor, foi o motorista. Quando o motorista veio do gabinete do prefeito, da cidade vizinha, o motorista tinha cuidado dele na pandemia, ele ficou internado com nós lá, ficou ruim, ficou grave lá na pandemia. E quando ele me viu, eu falei, não acredito, Itamar. Então foi uma surpresa para mim que ele falou, não, eu vou levar até lá. E por incrível que pareça, quando eu segui viagem, que o motorista levou ela até a casa dela e tal, deixou. Quando eu segui viagem, que eu fui para Cananéia, outro município vizinho, tinha uma inauguração lá de uma balsa, e aí fui almoçar. E eu tava com cento e poucos reais na carteira com a minha esposa. E aí, quando eu falei, era um restaurante chique, né? Um almoço chique, eu falei pra minha esposa, eu não vou ter condições de pagar esse almoço. Mas tinha um cartão de crédito, né? Eu falei, então vamos botar tudo no crédito. E aí, quando eu fui pagar a conta, uma pessoa pagou a conta. Eu não sei nem quem foi que pagou. Pagou tudo a conta. Então foi uma benção de Deus, né? Fui ajudar uma pessoa e acabei sendo ajudado, abençoado no mesmo dia. Então me surpreendeu. E posteriormente, essa menina voltou a enxergar. Ela fez uma cirurgia, ela voltou a enxergar. Hoje ela conseguiu. Ela não enxerga 100%, mas ela enxerga uns 30, 40% ela enxerga. E ela não enxergava quase nada. Ela enxergava 10%. E ela hoje ela recebe um benefício, né, do LOAS, né? E ela consegue ter uma qualidade de vida melhor do que ela teve. Então, foi uma das surpresas que eu tive dessas visitas à zona rural e foi uma bênção, né? E uma comprovação, né? Que sempre você fazendo bem às pessoas, o bem sempre volta a você. Exatamente. Foi bom você falar do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, né? Porque ele tem uma característica disso mesmo, né? De tirar aquela pessoa que está na miserabilidade ali, que está passando dificuldade, que nesse caso tem uma deficiência, que era o caso aí da pessoa que você estava ajudando, e conseguir, né? Esse direito ao benefício de prestação continuada. Temos então que apresentar para o INSS uma perícia, né, um documento médico, comprovando que ela está com baixa acuidade visual ou se ela não está enxergando, e também fazer uma prova social. O que que é a prova social? Vai na casa dela e verifica lá como que As ela está, condições. as condições, né, e também as pessoas que estão ali do lado, quantas pessoas que estão trabalhando na casa, isso é levado em consideração, que a gente fala a perícia social. Então são 2 tipos de perícia, a perícia médica e a social, para
conseguir o benefício de prestação continuada, que é o LOAS. E quem tem esse direito? Fale um pouco mais para nós aí. Quem que tem esses direitos? Qual é esse tipo de doença? Eu Sim, sempre me deparo com esse pessoal aí na zona rural. a gente encontra bastante pessoas que nem a questão monocular, pessoas com fibromialgia, pessoas com doenças mentais. O BPC também ele é fornecido para quem? Para o idoso. O idoso com 65 anos de idade, tanto homem como mulher, ele tem direito ao benefício de prestação continuada, o LOAS, Legal. né. Então você deve ter se deparado também com várias pessoas aí que estavam numa situação de miserabilidade, com a idade avançada, e aí tem que fazer o pedido perante o INSS. O nosso escritório faz isso, no Brasil inteiro inclusive, faz o pedido, junta a documentação, prova social, e aí o benefício geralmente é concedido. Se não for concedido, vai para a Justiça Federal para conseguir o benefício. Muito bom saber disso aí, muito bom passar essa informação, né, para a população também que está nos assistindo. E também gostaria de, já que nós estamos falando em benefício, falar sobre a aposentadoria rural. Quais são as idades aí para a pessoa se aposentar, um idoso ou uma mulher? Tem diferença de idade entre homem e mulher? Como que funciona? Foi interessante você falar sobre aposentadoria rural. E você que veio, né, Da ter uma zona- origem rural também, e conheceu bastante pessoas lá e visitou bastante pessoas na zona rural. A aposentadoria rural, ela é de 2019 para cá, ela não teve nenhum tipo de mudança. Foi a única aposentadoria que não foi mexida. Então, teve a reforma da Previdência em 2019, mas a aposentadoria rural não mudou. E o que precisa para se aposentar? A mulher precisa ter 55 anos de idade e o homem 60. E aí a gente pode falar, dividir em Etapa. duas situações, né, que a pessoa está vivendo ali. A primeira situação seria o quê? A pessoa que vive em regime de economia familiar, que é aquela pessoa que tem uma pequena propriedade rural, com até 4 módulos fiscais, que explora um pouco ali banana, um pouco de palmito, às vezes feijão, mandioca, milho, tem uma criação de galinha, de porco, e o marido e a esposa trabalham ali naquela região, sobrevive daquele pequeno pedaço de terra. Essa pessoa, esse casal então, com 55 anos a mulher e 60 o homem, acabam se aposentando, né. E quais são os documentos que a gente Precisa. é importante saber os documentos. Geralmente a gente pede, certidão de casamento, precisamos também comprovar que a propriedade é deles, às vezes não tem a matrícula, mas o contrato de compra e venda também, Certo. apesar de não ser o melhor dos documentos, mas acaba servindo. O importante é também registrar o seu imóvel, se você tiver possibilidade. Nós precisamos também de todos os registros, atestados ou declaração de que ele está passando no médico. Por quê? Hoje o cadastro, você é da saúde, tem o cadastro do SUS. E toda vez que é feito o cadastro do SUS, ele contém lá o endereço da pessoa. E geralmente é sítio tal, que ele está morando. E esse cadastro, ele é consultado pelo próprio agente do INSS quando vai fazer o pedido de aposentadoria. Então a gente sempre pede também o cadastro do SUS, que a gente chama lá no escritório, que é muito importante. Cadastro de vacinação também, porque, hoje também tem, né, Sim, sim, sim. como que chama exatamente? É o cadastro É vacina mesmo, tem que estar vacina, vacina né. em dia, de idoso, certinho, tem que Exatamente. estar. Faz um cadastro, né, deles lá, né. E se esse idoso já trabalhou algum tempo registrado, implica alguma coisa? Boa pergunta, boa pergunta. O que dá para fazer? Se ele trabalhou na roça ou se ele trabalhou na cidade, existe a possibilidade dele aposentar. Como que poderia ser feito? A aposentadoria híbrida, que é, acho que você está perguntando. A pessoa está na roça, inclusive aquele tempo que você trabalhou na roça dá para você contar agora, hein. Ah, é? Dá para você Não dá contar pra aí. sentar em Orlando. Vou aposentar você. Tô precisando, mano. Tô precisando. Então, esse período que você trabalhou lá na roça, ele é contado para você, né. Então você,
pode levar esse período para sua aposentadoria se você for para a cidade. Então, geralmente acontece, que nem você saiu da roça com 25 anos, vai para a cidade, trabalha um período lá, vamos dizer, mais uns 10 anos, e aí você volta para a roça, porque às vezes não deu certo lá, Sim. entendeu? Esse período que você trabalhou na cidade, a gente consegue somar com o período da roça, mesmo que você não Ah, é? tenha, Bacana. não tenha contribuído, a gente consegue somar os dois e aposentar você com 65 anos o homem e aí 62 a mulher, né. Diferente da aposentadoria rural do homem, só a aposentadoria rural do homem e da mulher do campo, aquela que eu estava falando Sim, anteriormente, sim, sim. ela é sem contribuição, não precisa contribuir. Essa você trouxe um caso de que a pessoa contribuiu, então ela não perde, né, e também não fica desesperada. Chega muita gente no escritório desesperado: "Não, doutor, eu contribuí e tal, e agora não consigo mais me aposentar, porque tô na roça e tô só com 10 anos de contribuição. Trabalhei no tempo da roça, depois fui para a cidade, não deu certo, voltei". E nós temos solução para isso, que é a aposentadoria híbrida. Muito bom, muito bom. É bom saber os direitos do pessoal que mora na zona rural, que muitas vezes não tem informação, não tem conhecimento. Sim. Pessoa trazendo esse conhecimento é muito importante para que eles tenham informado e para nós passarmos lá também essa orientação, essa indicação sobre as doenças que dá o direito ao LOAS, né? Que o senhor falou anteriormente, e também sobre os direitos de aposentadoria. É. E na enfermagem, eh, falando agora da minha área da saúde, onde eu estou hoje trabalhando, eu já estou há mais de 14 anos trabalhando na área da saúde, né? No hospital. Hoje, atualmente, estou no Hospital São José, um hospital particular, o único hospital particular que tem no município do Vale do Ribeira. E também lá já estou há mais de 10 anos. E estou também trabalhando atualmente no Hospital São João, que já estou há mais de 14 anos lá, que é um hospital do SUS, conveniado, atende convênio e atende SUS. E lá também nós temos vários profissionais também que têm muitos anos na área da enfermagem ali trabalhando, né? E gostaria de saber sobre a aposentadoria, sobre os direitos dos profissionais de saúde, que aí pode Claro, passar para eles essa informação, né? Muito claro, importante, filho. claro. O enfermeiro ou trabalhador da área de saúde, técnico de enfermagem, ele é considerado um tipo de aposentadoria especial. A lei determinou para ele que ele se aposentasse de forma mais rápida. Por quê? Porque, como você bem sabe, eles estão expostos a agentes biológicos, com certeza, às vezes químicos, por causa da limpeza, geralmente eles estão expostos a esses tipos de agentes, e físico é raro, mas às vezes eles podem estar expostos também. Nessa exposição desses agentes, a gente, no Brasil, por exemplo, ele adotou uma forma de pagar pela sua saúde. Então, toda vez que você está ali exposto a esse tipo de Biológico, os agentes biológicos, você tem um acréscimo no seu salário. Só que é uma forma que o Brasil encontrou para pagar pela sua saúde, porque você está fornecendo um trabalho ali. Então você está exposto àqueles agentes e, por consequência, você vai ganhar mais e se aposenta mais cedo. Hoje, ainda a aposentadoria é com 25 anos de idade, né, desculpa, de idade não, de contribuição, né, de trabalho, de exercício, né, do trabalho. Só que em 2019 houve aí, a uma mudança. reforma. Então, com relação à aposentadoria especial, quem completou os 25 anos até 13 de novembro de 2019 consegue se aposentar tranquilo, não tem dúvida nenhuma. A partir desse período, nós temos aí um pedágio que tem que ser pago. E daí tem que verificar caso a caso a questão desse pedágio, mas mesmo assim diminui o tempo de aposentadoria. Não é mais os 25, mas é um pedágio que você acaba tendo que pagar. Mas isso dá para a gente calcular, a gente faz esse cálculo também, é super tranquilo. E é importante a documentação que vocês tenham em mão sempre é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP ele é fornecido tranquilamente nos RHs, tanto dos hospitais, é bem tranquilo, porque ele vem em decorrência do LTCAT,
que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Nesse laudo, ali tá falando: "Ó, o enfermeiro exerce isso, o enfermeiro, chefe de cirurgia tá sempre lá na sala de cirurgia", então tem todos os setores que você trabalha. E ali é que o INSS vai investigar se você tem direito à aposentadoria especial ou não. Muito bom esclarecedor. É importante isso para nossos colegas enfermeiros, técnicos Sim. e outros profissionais da área da saúde, que essa informação é super importante para Itamar, esses levar. dias eu vi um post, acho que foi o ano passado, que você estava bem indignado com a questão da violência na enfermagem. Você poderia contar o que aconteceu? Como que foi essa situação? Esse é um tema muito importante para ser discutido. Nós levamos para a Câmara esse tema. Vamos ter uma audiência pública aí, dia 10 de março, esse ano, aí, com a Corém, né? Até eu convido o senhor para estar presente, para estar discutindo sobre isso, falar dos Estaremos lá sim, com se Deus certeza. quiser. Eu presenciei, eu mesmo sofri violência na enfermagem, nos meus anos de profissão, e diariamente eu me deparo com meus colegas sendo agredidos verbalmente e fisicamente, né, e psicologicamente, né? Então, recentemente no município de Juquiá, uma pessoa ali que não gostou do atendimento, quebrou toda a recepção, quebrou os computadores, Que absurdo. quebrou os computadores e agrediu o enfermeiro que estava de plantão ainda, né, com física. Em outro município, também uma enfermeira foi agredida verbalmente, né, pela, pela cor racial dela, né? Teve um preconceito também, um crime racial, mas na enfermagem também, né? Eu mesmo, quando eu saí da roça, que eu fui trabalhar na Santa Casa do Eldorado, teve uma pessoa que me agrediu verbalmente, falou que não queria ser atendido por mim, porque eu sou um trabalhador rural, mexia com banana, com palmito, e que ele não aceitaria ser atendido por mim, e nem que eu colocasse a mão nele. Ele tinha sofrido uma queda no banheiro, cortou o supercílio, e ele falou: "Você não põe a mão em mim, você é trabalhador rural, eu não põe a mão em mim." Então, teve alguns médicos que estavam presentes, enfermeira, que até moveu uma ação, fez um boletim de ocorrência e foi por fora e foi processado por isso, né, lá em Eldorado. Eu sofri essa agressão psicológica, né, e preconceituosa, né? Então nós deparamos diariamente preconceito, né, nós da área da enfermagem, violência física e violência psicológica, né? Então diariamente profissionais nossos afastados, né, de serviço por causa dos ataques. Principalmente esses ataques vêm da população. A população, às vezes, vai ser. Quem está na linha de frente somos nós. Nós estamos ali na beira do leito, cuidando, trocando a fralda, minimizando as dores, né, medindo a pressão, vendo os sinais vitais. Então, uma pessoa que ele vai chegar, que ele vai agredir, que está com o filho ali com febre, que está com a mãe ali doente, enferma ali, que às vezes ele não está contente com o atendimento médico, pela demora, ou pela gravidade do quadro da família ali, então ele vai agredir o profissional que está ali. Ou verbalmente, né, cara? A maioria das vezes é verbalmente e quando é extremo, doutor Ivan, aí é fisicamente, né? Ele agride com socos, com chute, o que tiver na mão, eles jogam no profissional. Então, a gente, infelizmente, não é só no nosso município do Vale do Ribeira, nossa região do Vale do Ribeira, mas é em todo o Brasil. A gente nos deparamos aí com uma agressão assim, violenta mesmo na enfermagem. E é um tema muito importante a ser discutido. E eu gostaria de saber do senhor, agora a pergunta é minha. Nós, como profissionais, quais são os nossos direitos? O que nós podemos fazer quando sofremos alguma agressão psicológica, física ou verbalmente, né? Quando... Muito importante esse tema você ter trazido aqui pra gente, porque o Brasil é o campeão mundial de afastamento de trabalhador por doença mental. E trabalhadores da saúde sofrem demais com isso, exatamente por aquilo que você acabou de dizer aqui, a violência contra os enfermeiros, contra os técnicos, enfim, aquela pessoa que está ali se dedicando naquele momento, né, dando o seu melhor, mas ele é agredido pela população, de forma verbal ou até mesmo de forma, violenta, agressão física. São coisas que a gente no mundo, assim, moderno não poderia acontecer, mas acontece. E o que a gente, aconselha, né, é sempre fazer um boletim de ocorrência para você se resguardar,
comunicar tudo isso para o superior. Se tiver que mandar e-mail para o superior ou para o RH, você envie e-mail ou realmente relatórios, né, porque vocês fazem relatórios ali, Sim. né. E fazer Então um CAT também seria bom? sim, então, isso se aí a gente já chega no afastamento, né. Primeiro isso aí você comunica. Por quê? Para você comprovar que você está sofrendo ali sempre no seu turno ou na sua unidade, você está sofrendo ali um assédio. Isso não deixa de ser um assédio, mas não seja um assédio, eh, da empresa, muito embora, hã, Acontece muito acontece assédio. também, né, a gente sabe que acontece, e a pessoa acaba sendo obrigada a trabalhar num lugar que ela não está contente, né. E gera doença mental, afastamento por doença mental. Doença autoimune. E doença autoimune também, que seria a lúpus, né, É, tem acho que também tem vitiligo, vitiligo. hipotireoidismo, de acordo com o sistema emocional, que a pessoa não está conseguindo trabalhar ali, às vezes está sofrendo um assédio moral, um assédio por parte dos gestores, e aí ele acaba acumulando aquele estresse, Sim. aquele problema psicológico que ele vem no trabalho, então ele adquire alguma doença autoimune, um diabetes, uma hipertensão, um lúpus, um vitiligo, Sim. hipotireoidismo, obesidade, aí começa a ter ansiedade, começa a comer, então desencadeia vários tipos de doença, uma perseguição no trabalho, que nem você falou aí, né? A E gente pensa que não é nada, mas é tudo, né, que nem você falou, obesidade, aí da obesidade a pessoa começa a ter problema cardíaco, daqui a pouco a vida dele, né, às vezes separa da esposa ou separa do marido e tudo mais. Então, assim, realmente é uma situação extremamente complexa. E o assédio, dentro do trabalho, apesar de ser um pouco difícil você comprovar, você tem que nem eu falei, fazer essas documentações e ir tentando gravar alguma coisa, filmar, para deixar o quê? Registrado que você está sofrendo aquilo, porque você vai ser encaminhado para o psicólogo ou psiquiatra, você vai ter que relatar, né. E isso, você relatando para o seu superior e eles não e você faz o pedido do ACAT, que é comunicado acidente de trabalho, você está doente. "Olha, eu estou doente dentro do trabalho, porque estou sofrendo assédio ou estou sofrendo violência emocional, psicológica aqui das pessoas que estão sendo atendidas". E tudo isso aí é o quê? Gera um ambiente insalubre, gera um ambiente inseguro. Na verdade, é um ambiente inseguro. A empresa, pelo artigo 146 da CLT, ela é obrigada a manter o ambiente seguro, o ambiente salubre para a pessoa trabalhar, porque ela só está saindo da casa dela para ir trabalhar. Ela não está saindo para ir numa zona de guerra, ela não está saindo para combater criminoso, ela está exatamente. indo trabalhar. E a empresa é responsável por isso. E muitas empresas acabam negligenciando. Mas a boa notícia, Itamar, que agora a NR01, a NR1 entra em vigor e vai exigir capacitação para todos os funcionários. Eles serem, além de serem treinados, eles vão ter que passar por cursos que eles consigam, entender essa situação, porque eles não estão sem nenhum tipo de apoio. E a NR1 ela vem para isso, cobrar isso das empresas para que ela tenha um acompanhamento melhor perante os seus funcionários, evitando um dano maior para a saúde Dos mental profissionais, né? e dos profissionais da saúde, de todas as empresas, mas principalmente os profissionais da saúde aí. Quanto a direito, gera 2 tipos de direito, só para encerrar um pouquinho esse assunto. O primeiro direito seria a incapacidade, o auxílio incapacidade parcial, né, que é o antigo auxílio-doença, Uhum. que a pessoa se afasta do trabalho por determinação médica e tudo mais. Esse é o direito previdenciário. Mas também isso gera um direito trabalhista, que a pessoa pode processar o hospital por tudo aquilo que ela passou, por ela ter adquirido aquela doença dentro do trabalho. Então ela pode entrar com uma ação trabalhista reclamando danos materiais e morais em virtude
desse acidente que ela sofreu. Foi até o tema do nosso livro, acho que tem o livro ali, Gisele, para pegar. Esse livro aqui que a gente acabou escrevendo, né? Esse trabalho, depois vou te dar esse aqui de presente para você. E aqui a gente fala sobre a NR1, sobre os afastamentos. Muito bom. E sobre também esses direitos trabalhistas, que indenização, na verdade, né? Porque, poxa, você ficou ali, trabalhou, sofreu, deu o seu melhor, e a empresa não fez nada, negligenciou, e você vai ficar por isso mesmo? Sua saúde, seus filhos, como fica? Exatamente. Pensar nisso. Não é mesmo, também? Oh, muito bom essa informação, doutor. Eu agradeço o senhor por trazer esse tema aí, essa informação para nós, que a gente vai estar passando e informando o pessoal também, indicando o senhor para procurar também ao doutor Ivan para poder esclarecer, e também o senhor está disposto também a pegar algum caso, né, que aparecer também, né? Não, claro, a gente, que nem eu falei para você, né, Itamar, a gente atua no Brasil inteiro. O escritório é especializado em direito previdenciário, direito trabalhista, acidentário, e a gente está à disposição de vocês, o pessoal da saúde, né, de todos eles, né, tanto do agente como do técnico. Eu vejo que o técnico, ele às vezes sofre mais ali, não sofre não? Eu sempre quis perguntar isso, mas não sei se eu posso perguntar. O técnico é o que mais sofre, né? É o mais sofre. Ele tem os cuidados diretos com o paciente, né? Também os familiares, né? Também tem os enfermeiros, que são superiores, que ficam supervisionando o trabalho. Tem os médicos, né? Que aí supervisionam. Então, eles estão ali em linha de frente mesmo. Tem que dar o banho, tem que fazer as mudanças de decúbito, tem que trocar a fralda, tem que fazer higiene oral, tem que dar alimento na boca. Muitas vezes não tem, tá na UTI, não tem acompanhamento, tem que dar o alimento na boca. Então, o técnico de enfermagem é o coração hoje dentro do hospital. Não que todos os outros profissionais não sejam importantes. Com certeza, cada um tem sua função de extrema importância. Mas sem o técnico de enfermagem hoje, não funciona o hospital. Então, o técnico de enfermagem, um abraço a todos os técnicos de enfermagem. Eu também sou técnico, sou auxiliar e também sou enfermeiro. Tem as 3 categorias, né? Um abraço a todos vocês aí. Vocês são o coração de todos os hospitais. Então, merece ser valorizado, merece ter um salário digno, merece ter condições de trabalho, merece respeito. Todos os técnicos e os enfermeiros também, né? Na verdade, todos os profissionais da área da saúde, mas os técnicos e auxiliares são a linha de frente. São que estão ali em contato direto com o enfermo e com o familiar, e são os que trazem o cuidado para minimizar as dores. E ficar atento, porque eles têm aí o adicional, né, de insalubridade, que o direito deles, né, de adicional de insalubridade, os técnicos, os agentes, os enfermeiros têm, e às vezes eles não sabem. Tem conhecimento. Não tem conhecimento. E o adicional, ele é pago no valor máximo. Muito bom. Então, doutor, se tiver algum enfermeiro técnico, algum profissional que queira contratar o serviço do senhor? Sim, se tiver alguma dúvida, né, a respeito dessas informações que a gente prestou aqui, a gente atende em registro, né, presencialmente, e também em Miracatu, e aqui em São Paulo também a gente tem um escritório, que é aqui na Faria Lima, e pelo Instagram também. Você pode mandar a sua dúvida lá para o @Ivan_Anunciato.adv. Ali eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, e se for o caso a gente ter que entrar com ação, é com a gente mesmo. Perfeito, muito bom. Muito obrigado aí. Itamar, chegando aqui finalizando, né? Quais são os próximos passos como profissional, e também nos seus próximos passos na política, se você puder falar pra gente? Com certeza, com certeza. Profissionalmente, eu estou satisfeito com o enfermeiro. O enfermeiro, o técnico, quando ele se forma, ele quer ser enfermeiro. Uma maioria, né? Alguns não, mas a grande maioria ele quer ser enfermeiro. E o enfermeiro, quando se forma, ele quer ser médico. E vários colegas, eu tenho vários amigos que já estão graduando aí. Tem colega meu que foi enfermeiro comigo, foi técnico e hoje é médico, trabalha comigo como médico. Vários. Então, é um caminho muito longo a ser trilhado. Porque é 6 anos de faculdade, se você não repetir nenhum, né? Para se formar clínico geral. E depois, se você quiser seguir carreira, fazer uma anestesia, cirurgia geral, oftalmologia, otorrino, cardiologia, você tem que dar mais 4, 5 anos. Então, eu já estou satisfeito, né, com 43 anos, né, de profissão, estou satisfeito como enfermeiro, gosto da minha profissão, amo,
ser enfermeiro. Confesso que nunca imaginei estar como enfermeiro. Eu queria ser técnico. Técnico até que era um sonho mais fácil de ser realizado, porque a mensalidade era mais barata, né? O tempo de faculdade é menos. Mas ser enfermeiro a nível superior, para mim é uma grande honra, uma grande conquista. Inclusive, doutor, da minha família, eu sou o único que tem nível superior, Olha, dos meus irmãos, né? parabéns. E para mim é uma alegria, uma realização profissional, né? O que eu quero fazer é me aperfeiçoar mais, melhorar mais o meu conhecimento, fazer umas pós-graduação em urgência e emergência, UTI, cardio, fazer lá no Hospital São José, onde eu trabalho, eles pagam muito curso, né, para nós, né? Curso de ACLS, ABLS, tem vários cursos, né? Então a gente aproveitar esses cursos, fazer esses cursos, profissionalizar, crescer mais profissionalmente para você dar um atendimento de mais qualidade à população, entendeu? Aonde você vai atender ali, você saber um conhecimento técnico, científico do que você está fazendo ali. Então, conhecimento nada é demais, né? Então, isso eu quero me aperfeiçoar mais como profissional. E eu tenho uma vontade de ser um psicanalista, né? Então, fazer uma pós-graduação, especialização em psicanálise, né? Estudar a mente da pessoa, né? Como que é, né? A gente mexe com muitas mentes, muitas pessoas, né? Todo mundo tem quanto é tipo de crenças, quanto é tipo de população, né? De várias etnias, né? E ainda eu gostaria de estudar um pouco, cada um tem várias culturas, né? Registro é uma cidade de várias culturas, tem várias pessoas de vários países que moram em Registro. Então seria bom você estudar a mente de cada um. Então eu gostaria muito de fazer uma psicanálise futuramente, né? No futuro próximo. E agora, quanto ao profissional político, né? Como estou político, o primeiro mandato meu passamos um ano, né? Eu quero aprofundar mais politicamente, né? Eu quero ter conhecimento de gestão, saber como que é melhorar a qualidade de vida do povo, dar uma assistência maior para a população, informar isso aqui que nós estamos fazendo, já é o que eu já estou almejando, né? Levar informação àquele povo da zona rural, dos direitos e deveres deles, da população da área da saúde, população no geral. Eu quero ter conhecimento, quero ter trabalho, deixar uma marca registrada minha ali em registro, que não vou ser um vereador para passar ali 4 anos e não fazer nada. Não quero ser vereador para ficar tampando buraco, fazendo quebra-mola, tocando lâmpada, indo lá arrumar a estrada. Logicamente isso eu vou fazer, vai fazer parte do cotidiano. Mas eu quero trazer mais para minha cidade. Eu quero trazer desenvolvimento, quero trazer geração de emprego, de renda, de dinheiro. Quero ir lá para Brasília, bater na porta do senador, bater na porta do deputado federal, bater na porta do ministério, para buscar dinheiro, buscar recursos e trazer desenvolvimento para minha cidade. E vir aqui em São Paulo, na Lesp aqui, falar, nós temos 94 deputados estadual, 70 deputados federais. Tem dinheiro? Tem, é só vir aqui para cá, para São Paulo, buscar. Você bate na porta e fala, estou precisando de um dinheiro lá para saúde, para educação, para infraestrutura, para melhorar. Temos 25 secretarias, que tudo tem dinheiro para trazer. Então tem projetos das ONGs, né? Nós temos ali a nossa reserva do Vale do Ribeiro, é muito rica em preservação. Trazer investimento ali no turismo, na Rota do Chá, melhorar a cidade, né? Deixar a marca registrada ali na cidade, deixar nosso nome. Itamar veio e fez isso por registro, né? E também, se Deus preparar, né? E a população confiar no nosso trabalho, nós conseguir carreira política, né? Estar ali, buscar uma reeleição, trabalhar, melhorar ali a qualidade da população, o secretariado ali, trabalhar para o povo de registro, melhorar, trazer emprego, trazer geração de emprego e de renda, qualificar as mãos de obra nossas, que nós temos uma Exatamente. mão de obra assim, que precisa trazer Sim, empresa para importante, qualificar. né? Qualificação de mão de obra. Registro hoje está levando lá o McDonald's, está indo outras empresas lá, então eles precisam de uma mão de obra qualificada, uma pessoa que tenha um atendimento qualificado. Temos ali o Sistema S na cidade de Registro, né? O SESC, o SENAC, tem os institutos ali também que profissionalizam essas pessoas, e investir mais, trazer mais cursos voltado ao nosso desenvolvimento, né? Temos vários projetos, já conseguimos muita coisa em um ano. O ano passado foi mais de 3,5 milhões de reais em recursos que nós trouxemos para registro. Trouxemos uma máquina reta escavadeira que vai melhorar a qualidade do homem do campo, vai melhorar a estrada, a terraplanagem, né? Para o povo do campo, o produtor rural tirar sua produção, né? Então nós vamos trazer uma ambulância também para a cidade de Registro,
Vamos trazer aí condições para a população trabalhar e para a atual gestão do prefeito Samuel Moreira, para que ele tenha condições também de trabalhar, dar condições à secretaria, para a secretaria poder fazer um atendimento adequado. Só para a área da saúde foi R$ 680 mil para custeio, para ajudar a nossa população ali, dos PSF, da área da saúde ali. Maravilha. E agora em março estará em Brasília, então? Março estarei em Brasília, vou visitar o senador Marcos Pontes, né? Já marquei uma reunião com ele. Já vou no gabinete lá do Alexandre Leite, né? Vou visitar também alguns ministérios também. Vamos no Ministério da Agricultura, que vamos levar os bananicultores lá para poder brigar contra a importação de banana do Equador, porque nós já somos um país, nós já temos produto para abastecer todo o nosso país, sem precisar vir de outro país. E com a importação da banana que vem de outro país, isso daí é questão sanitária. Pode vir uma doença de lá, uma cicatoca, alguma coisa, que vai atacar diretamente o nosso produtor. E nós temos produção suficiente para poder alimentar toda a população brasileira, que não precisamos que venha de importar. E nós vamos lá falar, bater na porta lá do ministro para ver se ele olha com carinho, atende. Nós vamos em 6 estados brasileiros, vai estar lá presente em Brasília em março, né? E tenho certeza que vamos trazer mais dinheiro, mais recursos para desenvolver nossa cidade, geração de emprego, de renda, melhorar a qualidade do povo, né? Principalmente aquele povo que mais precisa, pessoa de situação de vulnerabilidade social, né? E ajudar esse povo a minimizar a dor aí, trazendo esperança, né? É para isso que nós estamos aqui. Parabéns, Itamar. Foi um prazer estar aqui com você, escutar seus projetos de vida, escutar um pouco da sua vida, a sua trajetória. Foi ótimo. A gente aprendeu demais aqui com você. E muito obrigado por você ter participado do nosso podcast Ivan Anunciato número 2. Doutor Ivan, toda a gratidão é minha. O Ivan Anunciato, um dos melhores advogados aí da nossa região. Recomendo a você que queira um advogado bom aí. Doutor, o senhor pode só finalizar, só falando na área que o senhor atua, né? Para a gente poder indicar o senhor aí para a população, né? E a gente passar nos nossos canais. Quem que pode procurar o senhor? Qual a necessidade do povo que precisa ali, a questão que ele precisa ali? Qual a área que o senhor atende? Itamar, foi boa a pergunta de novo, e nós atuamos na área de direito previdenciário. Então, a gente atua com aposentadoria rural, aposentadoria especial do enfermeiro, do técnico. Também a gente faz o benefício de prestação continuada. Atuamos também na defesa dos direitos trabalhistas, inclusive dos profissionais da saúde, quando não são entregues EPIs, ou às vezes as jornadas estão excessivas. Então a gente repara tudo isso perante a Justiça do Trabalho. Então a gente presta esse serviço tanto na área de aposentadoria, né, de concessões de benefício, auxílios de incapacidades e também no direito do trabalho. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no @ivan_anunciato.adv, e também porque ali dentro do próprio Instagram o meu WhatsApp estará disponível para vocês, e vocês podem acessar ali que vocês vão conseguir falar comigo diretamente ou com alguém da minha equipe, e a gente vai estar disposto aí e atuando no Brasil inteiro para ajudar vocês. É isso aí, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Quem quiser um bom advogado está aqui, né, na minha frente. Eu recomendo, indico. E também, se precisar de alguma situação aí na área que eu possa atender aí, dentro da minha área profissional como enfermeiro ou como vereador, né? Se tiver ao meu alcance, pode ter certeza absoluta que eu vou estar aí para minimizar a sua dor e atender. E nós não vamos ser vereador para tapar buraco, para fazer quebra-mola, para trocar lâmpada, para fazer assistencialismo. Nós vamos ser vereador para mudar a qualidade de vida da população, trazendo dinheiro, recurso e desenvolvimento, geração de emprego e renda. É para isso que nós estamos aqui. E nós não vamos parar até o último dia do nosso mandato, honrando a cada voto de mais de 1.000 pessoas que acreditou e confiou nesse vereador aqui. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Deus abençoe. E o endereço seu do Instagram qual que é? enfermeiritamar.com.br. Valeu.